Hoje, Deus quer falar ao seu coração e te lembrar de que Ele tem um plano incrível para a sua vida. Ele está sempre trabalhando ao nosso redor, preparando portas para que possamos andar no caminho que Ele planejou para nós. Muitas vezes, não vemos essas portas abertas, mas Deus, em sua soberania, sempre está conduzindo os seus filhos para o que é bom e perfeito. Em Apocalipse 3:8, encontramos uma promessa de Deus. Conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, mas guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Deus está abrindo portas para você, e nada pode impedir que você entre no que Ele preparou. A vida cristã é cheia de momentos de incerteza, e às vezes nos encontramos diante de portas fechadas. Pode ser no trabalho, no relacionamento ou em questões pessoais, mas precisamos lembrar que, quando Deus abre uma porta, ninguém pode fechá-la. Ele é quem tem o controle sobre todas as coisas e, em sua perfeita vontade, nos conduz por caminhos de vitória. Em Isaías 55, 8-9, Deus nos diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Quando olhamos para as portas fechadas, podemos nos sentir frustrados ou perdidos, mas é nessas horas que devemos confiar que os caminhos de Deus são superiores aos nossos e que Ele está preparando algo melhor para nós. A chave para ver essas portas se abrirem está na nossa confiança em Deus e na nossa disposição em esperar pelo tempo certo. Não devemos forçar portas que não foram abertas por Ele, mas devemos confiar que, ao seu tempo, Ele abrirá o que é melhor para nós. Em Salmos 37, 7, encontramos: descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutas traições. O descanso em Deus é a chave para encontrar paz enquanto esperamos pela sua direção. Não importa o quão difícil a situação pareça, Ele está conosco, guiando-nos e nos preparando para as portas que Ele abrirá. É importante também compreender que as portas que Deus abre não são apenas para nossos benefícios pessoais, mas também para o seu reino. Deus tem um propósito para tudo o que faz. Em 2 Coríntios 9:8, a palavra diz: e Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda esta graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. Quando Deus abre uma porta em nossas vidas, é para que possamos abençoar outros e fazer o seu nome ser glorificado. Ele deseja que sejamos instrumentos de sua graça, e as portas que Ele abre são oportunidades para cumprir sua vontade. Além disso, precisamos estar atentos ao discernimento de Deus para não perdermos as oportunidades que Ele está nos oferecendo. Às vezes, as portas podem parecer pequenas ou simples, mas elas podem ser as que nos conduzem a algo grandioso. Em Mateus 7:7, Jesus nos ensina: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. A oração e a busca constante pelo Senhor nos ajudam a enxergar as portas que Ele está abrindo diante de nós. Deus é fiel para nos mostrar o caminho e, ao confiarmos nele, Ele nos guia para as oportunidades certas, na hora certa. Hoje, Deus está chamando você para olhar para o futuro com fé, sabendo que Ele tem uma porta pronta para ser aberta. Mesmo quando a vida parecer difícil, ou quando você estiver diante de obstáculos, confie que Ele é fiel para cumprir suas promessas.
Ele já preparou o caminho para você, e o que Ele tem para você é muito maior do que você pode imaginar. Não deixe que as circunstâncias atuais te façam duvidar do que Deus está fazendo em sua vida. Ele está abrindo portas, e você pode crer que ao entrar nelas, encontrará a sua paz, sua direção e sua provisão. Diga: Senhor, confio em Ti para abrir as portas que preciso. Eu entrego o meu caminho nas Tuas mãos e sei que, ao Teu tempo, Tu farás o que é melhor para mim. Em nome de Jesus, amém. À medida que avançamos em nossa oração, é importante lembrar que, mesmo quando as portas parecem fechadas, Deus está no controle e sempre tem algo melhor reservado para nós. Ele conhece o tempo certo para abrir cada porta, e sua sabedoria é infinita. Às vezes, queremos as coisas para ontem, mas Deus nos ensina a esperar com paciência, sabendo que Ele tem o melhor para aqueles que confiam nele. Em Eclesiastes 3:11, lemos: Tudo fez formoso no seu tempo. Também pôs no coração do homem o desejo da eternidade, sem que o homem pudesse descobrir a obra que Deus fez, desde o princípio até o fim. Isso nos lembra que Deus tem um tempo perfeito para tudo, e as portas que Ele abre serão exatamente o que precisamos quando chega o momento certo. Quando confiamos em Deus, podemos ter a certeza de que Ele está preparando o melhor para nós. Ele não nos dá apenas o que pedimos, mas o que é melhor para a nossa vida e para seu propósito. Em 1 João 5:14-15, encontramos: E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que já alcançamos as petições que lhe fizemos. Às vezes, as portas que desejamos não se abrem porque Deus está nos guardando de algo que não seria bom para nós. Por isso, é importante pedir sua orientação, confiando que Ele nos dá o que é melhor para a nossa jornada. Deus também nos ensina a perseverar e a confiar nele, mesmo quando as portas parecem estar fechadas. A oração diária é um lembrete de que, independentemente das circunstâncias, Deus está no controle e Ele nunca nos abandona. Em Romanos 5:3-4, lemos: E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. A perseverança em Deus fortalece nossa fé e nos prepara para viver de acordo com o seu plano. Às vezes, as portas não se abrem imediatamente, mas isso é um convite para confiar mais plenamente em Deus, sabendo que Ele está trabalhando em nós enquanto esperamos. Quando uma porta se fecha, Deus está nos convidando a buscar a sua vontade mais profundamente. Pode ser uma oportunidade de nos aproximarmos mais dele e pedirmos direção para saber qual caminho seguir. Em Provérbios 3:5-6, encontramos: Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. A confiança plena em Deus nos ajuda a não depender apenas de nosso próprio entendimento. Quando uma porta se fecha, temos a oportunidade de pedir ao Senhor para revelar o que Ele quer que façamos a seguir. Quando esperamos pelas portas que Deus abrirá, devemos lembrar que Ele nos prepara para o que está por vir. Muitas vezes, Ele usa o tempo de espera para nos fortalecer, nos ensinar e nos transformar. Em 1 Pedro 5:10, lemos: E o Deus de toda grande graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes sofrido um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, afirmar, fortificar e fundar. O tempo de espera é um tempo de preparação. Deus nos aperfeiçoa e nos fortalece para os desafios que virão.
E ao final, Ele nos capacita para viver o propósito que Ele tem para nós. Quando as portas se abrem, é um momento de grande celebração, pois sabemos que Deus está cumprindo seu plano em nossas vidas. No entanto, também devemos estar preparados para o que vem depois da porta aberta. Em 1 Coríntios 16:9, Paulo escreve: porque uma porta grande e oportuna me está aberta, e muitos são os adversários. Às vezes, quando Deus abre uma porta, surgem também desafios e adversidades. Mas isso não deve nos desencorajar. Sabemos que Deus está conosco em todos os momentos, nos capacitando a enfrentar as dificuldades e a viver de acordo com sua vontade. Diga: Senhor, confio em Ti para abrir as portas que precisarei nesta jornada. Sei que Tu estás no controle de tudo e entrego todos os meus caminhos em Tuas mãos. Capacita-me para viver conforme o Teu plano e ajuda-me a esperar com paciência e fé. Em nome de Jesus. Amém. A vida de fé é repleta de altos e baixos, e muitas vezes nos encontramos diante de portas fechadas. Mas é importante lembrar que, mesmo quando não vemos uma solução imediata, Deus sempre está trabalhando nos bastidores. Ele nunca nos abandona, e em seu tempo perfeito, abrirá a porta certa. Talvez você esteja se sentindo frustrado por uma porta não ter se aberto ainda, mas é justamente nesses momentos que nossa fé é testada. Deus permite esses tempos para que possamos confiar nele mais profundamente. Em Salmos 23, versículo 1, encontramos uma verdade poderosa. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deus é aquele que cuida de nós. E, mesmo nas dificuldades, podemos descansar em sua fidelidade. É comum que, diante de um obstáculo, tentemos encontrar soluções com nossas próprias forças. Queremos agir, fazer algo para mudar a situação. Mas, muitas vezes, o que Deus nos pede é para confiar e esperar. Ele já preparou o caminho e está nos conduzindo para o que é melhor. Em Isaías 40:31, encontramos: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. A espera não é passiva, ela é cheia de esperança. Quando esperamos no Senhor, Ele nos renova e nos dá a força necessária para seguir em frente. É também importante reconhecer que, mesmo nas oportunidades que Deus abre, haverá desafios. Toda porta que Ele abre não é isenta de dificuldades. Em 2 Coríntios 4:8-9, Paulo nos lembra: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desesperados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Deus nos chama a permanecer firmes, a confiar em sua força e a saber que, através de cada desafio, Ele está conosco, nos capacitando a vencer. A oração diária nos fortalece e nos prepara para enfrentar qualquer adversidade com fé e coragem. Deus está constantemente nos chamando para um novo nível de confiança nele. A cada porta aberta, Ele nos chama a dar um passo de fé. Isso significa que, mesmo sem ter todas as respostas, devemos confiar que Ele é fiel e que Ele irá guiar os nossos passos. Em Provérbios 3:5-6, encontramos: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Quando confiamos no Senhor de todo o nosso coração, Ele nos orienta e nos dá a direção necessária para atravessar as portas abertas. Agora, ao refletirmos sobre tudo o que Deus tem preparado para nós, podemos orar, pedindo que Ele nos capacite para aproveitar as portas que Ele abriu. Seja qual for a porta que Ele está abrindo em sua vida, tenha a certeza de que Ele está no controle
e te guiará para onde Ele quer que você vá. Diga: Senhor, obrigado pelas portas que estás abrindo na minha vida. Confio em Ti para me guiar e me dar a sabedoria necessária para tomar cada passo, que eu viva de acordo com o Teu propósito, sendo luz para os outros. Em nome de Jesus. Amém. Agora, ao avançarmos em nossa jornada de fé, é importante lembrar que a confiança em Deus nos capacita a continuar, mesmo quando as portas se fecham temporariamente. Cada dificuldade é uma oportunidade para fortalecer nossa fé e testemunhar do poder de Deus. Lembre-se, Deus nunca nos abandona. Ele está conosco em todos os momentos, e quando uma porta se fecha, é um lembrete de que Ele tem algo melhor reservado para nós. Em 2 Coríntios 4,17, Paulo nos lembra: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Mesmo nas dificuldades, podemos confiar que Deus está usando tudo para nos moldar e nos preparar para a grandeza que Ele tem para nós. À medida que avançamos, devemos nos lembrar de que as portas abertas por Deus não apenas trazem bênçãos para nossas vidas, mas também para aqueles ao nosso redor. Deus nos abençoa para que possamos ser uma bênção para os outros. Cada oportunidade que Ele nos dá é uma chance de refletir seu amor e sua graça. Em 1 Pedro 4:10, lemos: cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. A maneira como usamos as portas abertas por Deus é uma oportunidade para sermos agentes de transformação no mundo. Quando nos entregamos a Ele, permitimos que Ele nos use para cumprir o seu propósito. É importante também entender que, ao atravessar as portas abertas por Deus, precisamos ter uma visão eterna. A vida não é apenas sobre os bens materiais ou os sucessos temporários, mas sobre o que Deus está fazendo em nossos corações. Em Colossenses 3:2, somos instruídos: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. A nossa confiança em Deus deve nos fazer olhar para além do que é visível e entender que as portas que Ele abre têm um impacto eterno. Devemos viver com uma visão voltada para o reino de Deus, sabendo que Ele tem algo muito maior preparado para nós. Embora as portas que Deus abre possam nos levar a novos lugares, novas oportunidades e novas vitórias, também precisamos lembrar que a jornada não será sempre fácil. Em João 16:33, Jesus nos diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Quando enfrentamos obstáculos, devemos lembrar que a vitória já foi conquistada por Jesus. Ele venceu o mundo e, por meio dele, somos mais que vencedores. A oração nos fortalece nesse processo, lembrando-nos de que, em qualquer desafio, Deus está nos sustentando. Ao refletirmos sobre as portas que Deus está abrindo em nossas vidas, podemos ver que Ele está nos guiando com um propósito divino. Ele sabe exatamente o que precisamos, e ao entregarmos nossas vidas a Ele, podemos confiar que cada porta aberta é uma parte de seu plano perfeito. Em Provérbios 16:3, encontramos: confia ao Senhor as tuas obras, e os teus pensamentos serão estabelecidos. Ao confiarmos nossas vidas e nossos caminhos a Deus, Ele estabelece nossas ações e nos direciona para onde Ele quer que estejamos. Isso nos dá a confiança de saber que, independente do que aconteça, Ele está no controle. É fundamental que continuemos a orar e confiar em Deus, permitindo que Ele seja o nosso guia e nossa força. Em Hebreus 12:2, somos lembrados de olhar para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado
à destra do trono de Deus. Ao olhar para Jesus, encontramos a força necessária para seguir em frente, mesmo quando as portas parecem difíceis de abrir. Ele é nosso exemplo e nossa fonte de força. Agora, ao concluirmos este momento de oração, queremos reafirmar nossa confiança em Deus, sabendo que Ele tem o controle de todas as coisas. Antes de terminar, quero incentivá-lo a compartilhar essa mensagem com alguém que precise de encorajamento hoje. Talvez você conheça alguém que está enfrentando desafios e precisa ser lembrado do amor e cuidado de Deus. Envie esta palavra, deixe seu amém nos comentários e inscreva-se no canal Devocional do Dia para continuar recebendo mensagens que fortalecerão sua fé. Que Deus abençoe você abundantemente e faça deste dia um marco de paz e alegria em sua vida.